é um pouco fortezinho, né? Um pouco assim, sabe? É, mas é necessário, né? O pecado da língua. Devocional 178. O pecado da língua. Tá bom? O texto que nós vamos usar, vários e vários textos, mas nós vamos usar o texto de Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1. Então nós vamos meditar hoje em Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1, certo? O pecado da língua. Vamos lá então. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, né? Tiago, ele logo inicia dizendo para ninguém querer ser mestre, né? Porque o juízo é maior, né? Lógico. Bom, o verso 2 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito, varão, capaz de refrear todo o corpo. Ele está dizendo então, se alguém consegue dominar o seu falar, controlar o seu falar, ele é perfeito. A ideia de perfeito aqui é a ideia de uma pessoa madura, né? Não entende-se aqui perfeição como alguém que não tem pecado, mas alguém que ele é maduro, né? Maduro, né? Deixou aquela infantilidade e é uma pessoa madura. Então, essa é a ideia aqui de perfeito, varão perfeito, nesse sentido, né? E também não só varão, como mulher também, né? Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então, se nós colocamos freio, ele está dizendo, Tiago, né, na boca do cavalo, quem já andou de cavalo sabe disso, você tem o comando ali nas rédeas, né? Então e lá tem um freio na boca dele. Então quando você puxa, ele para, né? Essa ideia. Então Tiago está usando aqui essa linguagem, essa, digamos, analogia, para poder realmente explicar que quando a gente quer fazer, quando quer dominar o animal, a gente tem freio, né? A gente coloca o freio na boca deles, né? Então, é a mesma coisa em relação a todos os seres humanos. Todos nós precisamos de frear a nossa língua, de controlar, de dominar a nossa língua. As rédeas estão em nossas mãos. No sentido de que eu posso controlar o que eu falo, eu posso refrear a minha língua. E aí existe, obviamente, a sabedoria. Para quem chegou agora, eu estou em Tiago, capítulo 3, agora eu vou falar o verso 4, tá? Estou falando hoje sobre o pecado da língua. Então, o Tiago está dizendo, está ensinando que, assim como nós, como um cavalo tem lá o seu freio e a gente tem um controle, a gente também tem um controle da gente, que a gente pode refrear a nossa língua, né? Controlar o que nós falamos, certo? Aí ele cita um outro exemplo também. Observai, o verso 4, observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, ou seja, fortes ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro, ou seja, aquele navio grandão, né? E naquele contexto de Paulo não eram tão grandes igual é agora, né?
e não tinha a tecnologia que temos hoje, né? Então, naquele contexto, dependia-se muito do leme, né? Do controle do timoneiro, do cara que estava lá, né? Digamos, guiando, né? Dirigindo o navio. Então dependia muito da habilidade dele, né, em fazer isso. Então um pequeno leme, ele controla o grande navio, né? E essa ideia de controle, e a mesma ideia de controle da língua, né? Porque se eu não controlar a minha língua, ela pode fazer um grande mal, e eu vou ter que responder diante de Deus por esse descontrole da minha língua, né? Por falar demais, maltratar pessoas, maldizer pessoas, levantar uma calúnia de alguém, mentir sobre alguém, etc, etc, etc. Bom, eu vou ter que responder por isso, né? Diante dos homens, de repente, mas inquestionavelmente diante de Deus, tá? Bom, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva, ou seja, uma fagulha, né? Quer dizer, a língua é um órgão pequeno que pode incendiar uma floresta, né? Que pode colocar fogo em tudo, né? Tem para nós que entendemos um pouquinho de queimada, o Brasil entende um pouco de queimada, então uma pequena fagulha de um fogo, ele vai incendiar, ele vai colocar fogo, né, em toda uma floresta, uma grande área de mata. Ele vai colocar fogo. Então a língua ela pode colocar fogo, ela pode incendiar, ela pode destruir casamento, família, ela pode atrapalhar grandemente o andamento da igreja de Cristo, né, por causa da língua, gente que fala coisa que não devia. Infelizmente, e muitas vezes até mentindo, levantando falso, julgando as pessoas, etc, etc, etc. Tá? Então, é isso que Tiago está falando, é o pecado da língua, tá? Por não sabermos refrear a língua, dominar a nossa língua, controlar a nossa língua, tá? Ora, a língua, ele continua falando, verso 6, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Olha o que ele diz da língua. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, olha o poder que a língua tem. A língua ela pode destruir uma nação inteira. Exato. Né? Ela pode destruir, dependendo do que o presidente fala, pode contaminar tudo, pode contaminar a economia, pode colocar fogo na política, dependendo ou não, dependendo, pode melhorar a economia, pode melhorar as relações políticas e etc, etc. Isso não só com o presidente, com o governador, com prefeitos, com todos os deputados, senadores, todas as autoridades e todas as famílias e todas as empresas. A língua ela tem um poder extraordinário para fazer o bem e para fazer o mal. E, lamentavelmente, ela é mais usada para fazer o mal e não o bem. Tá? Infelizmente, a língua é mais usada para fazer o mal e não o bem. É uma pena. É lamentável isso, mas é a verdade. E é o que Tiago fala aqui, é o que Tiago coloca aqui, né?
Aqui o verso 7 diz: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Falar em gênero, o pessoal falando em gênero aí, gênero A, B, C, D, só tem um gênero, gente, humano, o assunto não tem nada a ver com isso, só que peguei a palavra bíblica aqui, só tem um gênero, o humano, tá? Macho e fêmea, é isso que existe. Mas vamos lá, mas aqui ele está falando de controle, né? Os animais são controlados, as feras são controladas pelo homem, né? O homem controla isso tudo, não importa o tamanho do animal, o homem tem poder, ele tem como controlar isso, e às vezes não consegue controlar a sua língua, infelizmente, e traz tanto mal à família, tanto mal ao casamento, tanto mal à igreja, muitas vezes, a língua, né? Infelizmente, o fato de controle dela, tá? A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Olha bem, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, ou seja, que não se pode conter, carregado de veneno mortífero. Nenhum homem, ele diz, nenhum homem consegue controlar. O verso 9, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando as pessoas jogam praga no outro, né? Todas as pessoas usam a língua para amaldiçoar o outro, né? Nesse tempo de política, então, quantas pessoas, inclusive cristãos, usam a língua para poder amaldiçoar o outro candidato e tal, quando, na verdade, não, especialmente o cristão não deveria fazer isso, né? Lógico que não, né? Do cristão deveria sair palavras boas, palavras para abençoar pessoas e não palavras para amaldiçoar ninguém, né? Então, o controle da língua, lamentavelmente, nesse contexto político agora, misericórdia, né? O que a gente vê escrito na internet, né? É algo absurdo às vezes, é algo vergonhoso, né? Infelizmente, tá? Mas entre os cristãos deveriam realmente refrear a língua, nós deveríamos fazer isso, né? Porque ela causa muito mal quando mal usada, e infelizmente muitas pessoas têm usado muito mal a língua, não têm refreado a língua, e têm falado coisas que não devem, e têm falado da vida do outro, né? Às vezes as pessoas levantam detalhes da vida do outro que não deveriam levantar, né? Etc. Muito bem. E ao verso 10 diz assim: de uma só boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. O Tiago, ele diz assim: a língua faz isso, a língua causa muito mal, a língua é um pequeno órgão que deveria ser controlado, mas não é controlado, e por não ser controlado, ela causa muito dano à sociedade, dano às pessoas, né? Mas deveria ser, mas ele diz aqui, deveria ser controlado, a língua deveria ser controlada, tá? Porque é claro, gente, é um pecado, né? Não refrear a língua é pecado. Usar a língua para bem, é igual eu vejo muitas pessoas falando, as pessoas são capazes de amaldiçoar o irmão, de desejar mal para o irmão, de mentir a respeito do irmão, de bendizer a Deus. Uma hipocrisia tremenda, né? Uma hipocrisia tremenda, né? Vive longe de Deus, longe da vontade de Deus, e muitas vezes querem abençoar os outros, dizer Deus te abençoe, se vive tão longe de Deus. São coisas que nós não entendemos, mas isso aí é como o Senhor. De qualquer forma, todos nós devemos controlar a nossa língua. Ela pode produzir bênçãos e pode também maldição também, tá? Sair dela bênçãos e maldição. Deve sair apenas bênção para abençoar pessoas, né? E não amaldiçoar ninguém, não desejar mal de ninguém, etc. E tal.
Bom, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Da mesma fonte pode jorrar o doce e o amargo, ou água doce e amarga? Não, ou é uma coisa ou outra, né? Para terminar aqui, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona? A figueira vai produzir azeitona? Ou a videira figos? Não é isso, né? A oliveira produz azeitona, né? A videira uvas, né? Então não tem sentido. Então, se eu sou servo de Deus, se você é servo de Deus, serva de Deus, da sua boca devem sair bênçãos e não maldição, não palavras feias, não palavras, digamos, nojentas, né? Que não, palavrões, jamais, né, gente? Pelo amor de Deus, claro que não. Tampouco fonte de água salgada pode sair água doce. Então, ou você é um servo de Deus, serva de Deus, um cristão que domina a sua língua, ou você é aquele que não domina. Não dá para sair da sua boca palavras que para abençoar, né? Para orar, né? Para louvar, e palavras desejando mal para o outro, né? Ao outro, ou não pode sair da sua boca palavras fofocas e maledicências. Não pode, não deveria sair da sua boca, tá bom? Da nossa boca, tá certo? É o pecado da língua. Agora eu vou ler o devocional que eu escrevo todas as manhãs para a gente fechar aqui, tá? É um texto, né? E esse texto, ele é um tipo de um rascunho, né? Que nós fazemos para esse momento. Vamos à leitura dele. O pecado da língua, devocional 178. Eu não tenho tempo para perder tempo com conversas danosas no tempo que se chama hoje. Ficou até meio poético isso daqui. Eu não tenho tempo para perder tempo com conversas danosas no tempo que se chama hoje. Realmente, eu não tenho tempo. Se alguém tem tempo para arrumar, para conversar fiado, falar mal do outro, né? Fazer fofoca, um dia vai resolver isso com Deus, pode ter certeza absoluta disso, tá? É bom pensar antes de falar, visto que só para nos castigar, o tempo não volta para reajustarmos as nossas palavras malditas e malditas. Malditas de serem mal colocadas e malditas de serem palavras para desejar o mal para o outro, tá bom? O tempo não volta, né? Não volta. Palavras que estão faladas não tem como você apagar. Quando você escreve alguma coisa, vai lá na internet e fala alguma coisa que não é legal, né? E você vai lá e apaga, aí tem como você apagar o que você escreveu. Mas se você falar e a sua palavra sair da sua boca, já era, falou, saiu da boca, já era, já foi, tá? Então tem que ter cuidado com o que fala, cuidado quando coloca o nome de uma pessoa na sua boca, tá? Que quando você fala de alguém, tenha cuidado, tá? Primeiro olhe para você mesmo, ver se você tem condições morais de falar alguma coisa, né? Ou até condições espirituais de falar alguma coisa de alguém, tá bom? Então, não deve falar, certo? Deve refrear a língua. A língua não deve, como se ela estivesse sem controle, se mover como o vento se movimenta à beira-mar. Poxa, ficou poético isso daqui, né? Eu vou ler até novamente. A língua não deve, como se ela estivesse sem controle, se mover como o vento se movimenta à beira-mar, tá? Então, pense antes de falar, pense para falar. A língua deve pensar antes de se mover para falar, tá? Esteja pronto para ouvir e contar até 10, contar até 100, até 1000, tá? Para falar com alguém, sobre alguém, responder a alguém ou perguntar a alguém alguma coisa. Pense para falar, tá? Pense para falar.
São poucas as pessoas que têm o controle da língua, que pensam para falar. Certo é que na vida a maioria esmagadora fala muito mais do que deveria e ouve muito menos do que deveria. Infelizmente, essa é a verdade. Vou ler aqui novamente. Eu estou gostando de repetir esses textos aqui. São poucas as pessoas que têm um controle da língua, que pensam para falar. Certo é que na vida a maioria esmagadora fala muito mais do que deveria e ouve muito menos do que deveria. Essa é a verdade. O pessoal fala muito. Contudo, o conselho bíblico é enfático. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Tiago 1:19, né? Esse texto é tão conhecido, né? Especialmente nos momentos de crise, de ira, de revolta, nos nossos relacionamentos familiares, no trabalho, na comunidade religiosa, né? No meio dos irmãos, né? Quanto mal uma língua maldita faz ao falar mal de alguém, né? Ao julgar alguém sem provas, né? Quanto mal as pessoas fazem, infelizmente. Mas essas pessoas vão dar conta do Senhor, a gente sabe disso, mas é bom refrear a língua, né? E se arrepender daquilo que fala, né? Que se falou algo que não devia, se falou do jeito que não devia, se falou com quem não devia, é bom se arrepender, tá? Caso esse controle da fala não aconteça, poderemos falar coisas que nos arrependeremos o resto de nossas vidas. É verdade. Quem nunca falou algo que não se arrependeu? Falou assim, meu Deus, para que eu falei aquilo? Quem nunca fez isso? Então, controle a língua, pense para falar, para não se arrepender depois do que você falou, ou até mesmo ter que pagar caro diante da justiça, muitas vezes dos homens, e da justiça de Deus, né? Que é a pior justiça de Deus, né? Coisas assim, o resto das nossas vidas, será que nunca nos arrependemos de algo que falamos com o próximo? Especialmente naquele momento quando fomos confrontados por alguém ou por uma situação inesperada? Será que nunca? Será que nunca ficamos irados e deixamos a sensatez das palavras longe dos nossos lábios? Seja feliz, seja pronto para ouvir, aprenda a refrear sua língua antes que ela coloque fogo na sua alma. É isso aí. Na sua alma, na vida dos outros é verdade, mas principalmente na sua alma, tá? Então refreie a língua, tenha cuidado, é um pecado, é o pecado da língua, tá? Não ter controle, não refrear e com ela prejudicar as pessoas, falar mal dos outros, fofocar, né? etc, falar palavras feias, né? Palavrões, etc, vai embora, certo? Então tenha cuidado. Não fale nunca algo de alguém que você não tem certeza. E se tiver certeza também, você tem que saber com quem você vai falar, né? Lógico, você vai falar com a própria pessoa, o que você tem que falar. Não é ser covarde falar com os outros, não, tá? E querer de alguma forma se vingar do outro por alguma coisa que você não concorda, tá? É isso daí. Tenha cuidado, refreie a língua. O pecado da língua é terrível, tá? E ele faz mal a todo o corpo. É um pequeno órgão que faz mal a todo o corpo e pode incendiar, provocar um incêndio, né? Em toda a floresta, que pode ser sua família, que pode ser seu casamento, que pode ser a igreja de Cristo. Então tome cuidado, não cometa esse pecado, refreie sua língua, tá bom? Devemos todos refrear as nossas línguas, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Esse foi o devocional 178, o pecado da língua. Quem quiser compartilhar, se isso abençoou sua vida de alguma forma, se você recebeu um conselho de Deus, uma palavra de Deus com essa meditação, compartilhe para que outras pessoas também possam aprender e viver isso, tá certo? Em nome de Jesus, vamos orar a Deus, vamos orar mais uma vez pela irmã Catulina, meus amados. A irmã Catulina
está internada, precisa das nossas orações. Pessoal que está com a gente aí, Deus abençoe. Irmã Madalena Mendes, Luizânia Queiroz, Marlivone França, Deus abençoe. Giselda, Rosalie Vieira, Deus abençoe todo mundo que está conosco aí, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, vamos orar. Deus, muito obrigado que estamos em Tua presença mais uma vez. Meu Deus, nos ajude, Senhor, a usar bem a nossa língua. Deus, que não venhamos através dela, ó Deus, provocar incêndios, fogo destruidor, que ela não seja um veneno, Senhor, para trazer mal às pessoas, mal ao casamento de alguém, mal à família de alguém, mal à igreja de Cristo. Deus, que possamos refrear a nossa língua, Senhor. Ter cuidado, Senhor. Ter sabedoria, ter controle das nossas palavras. Em nome de Jesus. Abençoe as pessoas que estão escutando, que elas aprendam isso, que elas vivam isso, que nós vivamos isso em nome de Jesus, Senhor. Todos nós, sem exceção, daremos conta a Ti de tudo que falamos. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude, dirija-nos pelo Teu Espírito Santo, em nome de Cristo. Abençoe a irmã Catolina, toma a vida dela em Tuas mãos. Deus, ela está internada, ela precisa de Ti, alcance-a de um jeito todo especial, toque nela de um jeito todo especial, livre-a do mal, dessa enfermidade, em nome de Jesus. Eu coloco a irmã Catolina em Tuas mãos, em nome de Cristo. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está ouvindo essa live e que ouvirão, tome em Tuas mãos, em nome de Cristo. Abençoe cada um, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe o nosso Brasil, dê paz a esta nação, dê paz, Senhor, aos governantes desta nação, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Meu amado, minha amada, Deus abençoe, em nome de Jesus. Grande abraço, bom dia para todo mundo, em nome de Cristo. Grande abraço, fiquem com Deus.